Cris, primeiro lugar, muitíssimo obrigado por ter citado a Auriverde ontem, na belíssima entrevista que você concedeu à equipe, em nome de Emílio Surita, a equipe do Pânico. Parabéns pela entrevista, né, pela forma sempre tão clara, tão precisa, tão assertiva, né, que você se posiciona. Mas aqui, em nome dessa família Auriverde, muito obrigado por ter lembrado da gente, viu, Cris? Bom dia. Tudo bem, Pitoli? Bom dia para você, Borgo, pelos outros colegas de bancada aí, especialmente para a nossa audiência. Citei naturalmente no contexto da pergunta que foi feita ali, e onde eu trabalhava atualmente, o que eu vinha fazendo, e o Emílio mandou um beijo para você, viu, Pitoli? Mandou no ar. Eu vi, fiquei muito feliz, Cris. Muitíssimo obrigado. Aliás, é importante, né, essa entrevista nesse momento, né, Cris? Eu digo isso por quê? Porque reforça o teu compromisso com os teus valores, com o teu trabalho, com tudo o que te trouxe até aqui, né, Cris? E num momento em que, infelizmente, há uma parcela da direita, por ciúminho, por inveja, sei lá por quê, tentando detonar a própria direita, né? Então eu mesmo sou uma das que sofro com isso. Há um ataque de forma reiterada, especialmente a comunicadores de direita, como que querendo afastar os comunicadores do presidente Bolsonaro ou forçar os comunicadores a se declararem militantes, como a gente tanto critica na outra ala da imprensa, que é militante lulista, né? Nós, jornalistas, precisamos manter uma certa isenção, e mesmo pessoas como eu, que estão no jornalismo e tentando entrar para a política, não podem se posicionar como políticos ainda, enquanto estiverem no jornalismo. Ou a gente joga no lixo uma credibilidade que, no meu caso, já tem 35 anos aqui, de, modéstia à parte, bons serviços prestados à busca pela verdade e na interconexão com com a audiência, né, que agora se transformou também em eleitorado. Mas eu falo isso porque a gente vê isso acontecer dentro da direita com muita tristeza, especialmente em dias em que estamos na rua para nos manifestar como cidadãos brasileiros que queremos que a justiça chegue de forma igual para todos, né? Como foi o caso da última manifestação. Exatamente. Cris, e por falar em manifestação, você enviou há pouco um vídeo do pastor Silas Malafaia. Quer que eu veicule agora, Cris? Eu acho importante a gente entrar nesse tema, porque até linkando com o assunto que eu acabei de falar. Exato. Lá na manifestação a gente se perdeu, né? A gente estava na transmissão ali no esquenta para a manifestação, depois a gente foi para a rua para acompanhar a manifestação presencialmente do asfalto da Avenida Paulista, nos desencontramos e voltamos a nos reencontrar no estúdio. Mas nesse tempo em que eu fiquei sozinha com o meu marido, enfim, com alguns amigos que me acompanhavam ali, alguns apoiadores da minha pré-campanha ao Senado, eu fui abordada por pessoas ditas de direita, querendo provocar alguma intriga, algum incidente. Não conseguiram, mas de novo começou um processo de difamação na internet, tentando me afastar da direita, me chamar de oportunista, como se eu nunca tivesse estado em nenhuma manifestação, coisa que eu estou há mais de 10 anos em todas as manifestações da Paulista especificamente, algumas no Rio também, ou na minha cidade aqui em Curitiba. E aí eu fico achando estranho porque eles criticam a nossa postura como jornalistas de eventualmente apontar algumas falhas da própria direita, e existe, nenhum dos lados do espectro político está totalmente certo em todos os aspectos, e aí a gente viu em cima do caminhão, talvez o mais explícito apoiador do presidente Bolsonaro, fazendo uma crítica dura a quem? Ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que nas manchetes dos jornais de ontem já está claramente dizendo que está engavetando o PL da anistia, ou seja, está dando uma banana para a direita que o ajudou a ser eleito presidente da Câmara. Eu não vi ninguém chamar Silas Malafaia de intergaláctico ainda. Você já viu, Pitoli? Eu não vi. Inclusive eu vou veicular o vídeo agora, mas antes o Borgo pede passagem. Pois não, Borgo? Olá, bom dia, Cris. Bom falar contigo. Bom dia. Eu só queria fazer um comentário em cima disso, porque há essa disputa, porque grande parte, às vezes, um deputado, um apoiador que é do PL e acha que os votos têm que ir só para o PL. O presidente Bolsonaro já deixou muito claro que ele precisa de, no mínimo, 50% do Congresso. E o PL sozinho não consegue fazer 50% da Câmara Federal ou do Senado. Ele vai precisar de outros partidos. Eu, por exemplo, eu estou no Novo, a Cris está no Podemos, né, Cris? Podemos. A Cris está no Podemos, enfim, precisa de deputados e senadores de outros partidos. Tá? Não que eu seja candidato, estou dando um exemplo, que eu sou vereador. Agora, o presidente lá na conversa que nós tivemos em Brasília, ele foi muito claro. Ele precisará, como presidente, a direita precisa, de deputados e senadores de todos os partidos de direita, não necessariamente somente do PL. Aqui, por exemplo, nós temos o capitão Augusto, que é vice-presidente nacional do PL,
E eu tenho certeza que eu presto um serviço, eu defendo muito mais o presidente à direita do que o vice-presidente nacional do PL. Vamos acompanhar o que disse o pastor Silas Malafaia domingo na Avenida Paulista. Vamos acompanhar. Agora a chapa vai esquentar. Senhor presidente da Câmara, Hugo Mota! O senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: eu sou o árbitro, eu sou o juiz, só se for juiz iníquo, porque ele pediu aos líderes partidários para não assinar a urgência do projeto de anistia. Eu espero, Bolsonaro, se Hugo Mota está assistindo isso aqui, que ele mude, porque você, Hugo Mota, está envergonhando o honrado povo da Paraíba. E eu tenho certeza, porque nós ouvimos aqui os governadores, que os deputados não vão abrir mão de assinar o pedido de anistia. Cris, essa fala do pastor Silas Malafaia coloca em xeque o apoio oferecido ao Hugo Mota, como você muito bem colocou, e o resultado desse apoio oferecido ao agora presidente da Câmara. Hoje pela manhã, eu fiz uma fala aqui já nesse sentido, Cris, tratando do seguinte ponto. É hora, já que é o que está tendo, como dizem por aí, é Hugo Mota hoje que a gente tem, né? Entendo que será necessário blindá-lo em função do que ele deve ter rabo sujo, rabo preso, desculpe os termos, Cris, a operação na casa do pai, né, na última sexta-feira, enfim, diante dessa perseguição que já começa, mas em função da história pregressa, se a gente quiser anistia, é a direita que vai ter que se mexer, de fato, fazendo com que o eleitorado cobre o seu deputado, aquele que o representa, e já diga claramente, se você não apoiar o PL da anistia, no que vem esquece de mim, esquece do eleitor. Vai ter que ser assim, Cris. Sabe disso, a gente tem visto cada vez mais a conscientização do eleitor aumentar, né, e isso se reflete em votos. Vamos lembrar que em 2022 o eleitorado conservador elegeu mais de 100 deputados do PL para ficar apenas no partido do presidente Bolsonaro, e esses deputados do PL não necessariamente estão lá nos representando, mais da metade, inclusive, atualmente, vota com o governo Lula. Vamos lembrar que tem casos de pessoas claramente do nosso lado, né, claramente mais à direita, como é o caso, vou citar um aqui do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ninguém tem dúvidas de que ele é um apoiador de Bolsonaro. O partido dele, o Republicanos, tem 3 ministros dentro do governo Lula, né? Pegar um outro caso aqui do Paraná, o senador paranaense Sérgio Moro, ex-juiz responsável pela Lava Jato, está no União Brasil, que tem 3 ministros dentro do governo Lula. Então, assim, esse universo político partidário é muito confuso, o eleitor, em geral, não entende, e é por isso que ele vota em pessoas. E mais do que nunca, vai ter que olhar, sim, para a coerência do discurso dessa pessoa que está se colocando como candidata ao longo de toda a sua vida, com quem ela andou, o que ela pregou, o que ela defendeu, para ver se ela mantém essa credibilidade junto ao eleitorado ou não. E é nessa que entra essas intriguinhas desses futriqueiros de dentro do partido do presidente ou de alguns outros partidos aliados para tentar espirrar para fora, para tentar fazer com que a direita não acredite em candidatos independentes que são, sim, conservadores e estão lutando pelo Brasil, não de agora, não de 22 ou de 2018 para cá, mas há décadas, porque quem está na sua esfera de atuação já lutando por pautas conservadoras, defendendo a vida, defendendo o respeito às leis, defendendo as nossas liberdades, não pode jamais ser colocado agora como um antidireita, como estão tentando colocar em cima, por exemplo, dos comunicadores de direita, porque fez uma crítica ao outro, por exemplo, ao Hugo Mota. Está aí Silas Malafaia criticando e nós apoiamos o que Silas Malafaia falou no caminhão. Precisa pressionar o presidente da Câmara porque é ele que coloca em votação. E se ele, num acordo com os líderes partidários, decidiu não colocar como urgente esse caso, então que a gente pressione os líderes partidários, sim.
Eu achei muito importante que o presidente Bolsonaro já deu declaração logo depois da manifestação de domingo, de que vai continuar organizando manifestações, chamando manifestações, e que a próxima será Pitoli e Borgo, no Nordeste. Eu até deixo uma sugestão para o presidente Bolsonaro, se é que ele não cogitou isso aqui ainda, faça em João Pessoa, presidente. Faça na capital lindíssima da Paraíba, onde tem um povo honesto, que está aí, em parte, representado por Hugo Mota, né? O Hugo Mota é deputado eleito pela Paraíba, e que talvez, nesse momento, não esteja se sentindo tão representado assim. Sem dúvida. Cris, e ainda nesse sentido, o que é que, de fato, a gente vem aprendendo até aqui, né, nessa construção da direita no Brasil? É isso que a gente precisa? É esse resultado? É a briga, a intriga? É o Intergaláctica? Nós não precisamos disso. Por exemplo, eu não vou citar o nome dele porque acho que é desnecessário, mas tem um deputado do PL, que se coloca próximo do presidente Bolsonaro, que num determinado momento recebeu uma crítica aqui na rádio, uma crítica do ponto de vista de posicionamento, da forma como se posicionou, decidiu se posicionar, não atende mais a rádio. E com detalhe, onde pode, tem falado mal da rádio, da Ouro Verde, meu. Olha o tamanho do compromisso da Cris, dessa emissora, dessa rádio, né, em trazer a informação até você. Aí o cara vai querer me desgraçar para quê? O que ele acha que ele está ganhando com isso? Tentando enfraquecer um veículo que está aqui, a toda prova, lutando pelo Brasil. Não era tanto por ele. Veja bem, perde ele, né? Perde ele, porque esse deputado, não sei se é o mesmo que eu estou pensando aqui, mas há outros casos, não é só um, ele perde espaço em veículos que estão aqui dispostos a dar espaço para quem quer que seja, e não vai conquistar espaço nos veículos lulistas, que são a maioria da imprensa. Então, daqui a pouco, ele morre também para o eleitorado, porque ele não vai mais conseguir falar com absolutamente ninguém, né? Ele tem as redes sociais dele lá, está fazendo o esperneio dele, está perdendo seguidor, está perdendo eleitor, pode difamar a gente o quanto quiser, vai continuar caindo do cavalo, porque as pessoas nos acompanham no dia a dia, e a coerência das nossas falas não muda, já as dele muda, e não é o único, né? Tem vários, minando a nossa imagem em grupos de direita, supostamente grupos de direita, aí a gente vai pra rua, a gente é abordado por esses pequenos terroristas da direita, gritando coisas desaforadas no nosso ouvido, se a gente vira e dá uma resposta, eles fazem isso viralizar na internet, como se nós tivéssemos puxado alguma intriga. Então, veja, são todas táticas comunistas. São táticas da pior extrema esquerda que nós combatemos desde sempre. Fazem recortezinhos maldosos das nossas falas, descontextualizam para dar a entender que a gente disse o que a gente não disse. Então eu peço só para o eleitor de direita e conservador de fato que fique atento a esses métodos comunistas que vêm sendo usados por alguns supostos apoiadores de Bolsonaro que querem não nada mais do que monopolizar o acesso ao Bolsonaro e o acesso ao eleitor de direita. Vão cair do cavalo. Temos mais de um ano para trabalhar aí para mostrar quem está com a verdade. Parabéns pela entrevista de ontem no Pânico, Cris. Muito obrigada. Quem não assistiu ainda, depois, terminado o Jornal da Ouro Verde, dá uma brecha aí, assiste lá a entrevista do Pânico. É importante que vocês comentem, que vocês estejam presentes também, porque a gente acaba sendo, lá no Pânico, que é um jornal muito aberto, acaba sendo vítima de hater também. Então é bom a gente ter os nossos apoiadores na audiência. Perfeito, Cris. Obrigado, um beijão para você. Até amanhã, Cris. Beijo, até amanhã. Beijo para todos aí, especialmente para a audiência.